Seja bem-vinda, Regina, ao Observatório da Cultura. Eu começo perguntando para você, com relação a esse trabalho que o Sebrae faz há tanto tempo lá, como que é despertar o empreendedorismo para atingir uma meta que é ousada, né? Fazer a Paraíba toda ser turística. Na verdade, eu sou uma pessoa que gosta de desafios. E para mim, a mesmice não é interessante. Então, eu mesma sou a pessoa que vai buscar o desafio maior. E, ao mesmo tempo, preparar também o gerente, a diretoria, para comprar essa ideia de transformar a Paraíba no primeiro estado do Brasil 100% turístico. Eu não tenho ilusão que isso vai ser em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas os primeiros passos, sim. É possível, sim, colocar todos os municípios no mapa da regionalização do turismo. É possível, sim, aproveitar todos os municípios, mesmo pequenos, com aquela identidade cultural que ele tenha de melhor, ou o melhor lugar para uma escalada, ou uma caminhada, ou uma trilha, que isso é possível colocar dentro de um roteiro. E eu aprendi nesses anos todos de Sebrae e nas leituras de que empreendedor é aquele que enxerga primeiro do que a maioria e transforma uma boa ideia em uma realidade. É possível na minha trajetória, que eu já vi em outras regiões, a exemplo da região do Brejo Paraibana, a nossa região serrana. Quando a gente começou a desenvolver turismo lá, também não tinha meios de hospedagem adequado, não tinha bons restaurantes, não tinha nenhum restaurante que tivesse uma boa adega de vinho. E hoje a gente já vê os municípios de Areia, Bananeiras, já sendo referência para o turismo na região. É tanto que tem município que está na fronteira de outra região e, por ver o sucesso da região turística do Brejo, ele termina aderindo a fazer parte da instância de governança regional, que também faz parte do programa da regionalização do turismo na região do Brejo. Isso é uma escolha, como que diz, ele está melhor do que a minha região, então eu fico no Brejo, tá? Mas a gente sabe que isso é algo temporário, que todas as regiões têm um potencial imenso. Desde que eu comecei a trabalhar com o turismo, eu não fui fazendo as coisas só por eu acho. O primeiro trabalho que eu fiz na Paraíba, quando eu voltei do Sebrae Alagoas, que eu passei 10 anos no Sebrae Alagoas, mas eu já era funcionária do Sebrae Paraíba, então eu fiquei lá, licença sem vencimento. E quando eu retornei, a primeira coisa que eu fiz foi ver a possibilidade de um estudo dos roteiros temáticos e segmentados da Paraíba. Ainda nem existia Ministério do Turismo no ano 2000, 2001. E esse estudo já era o nosso norte para a gente saber trabalhar com as regiões, com os municípios paraibanos. Em 2003, com o Ministério do Turismo, isso reforçou muito mais, porque a proposta do Ministério do Turismo era a regionalização do turismo. E a gente já tinha todos o estudo dos nossos roteiros, da nossa regionalização turística do estado da Paraíba. Então, hoje o que a gente faz de forma consciente. E abraçar o estado da Paraíba como um todo faz parte também, enquanto profissional, da minha maturidade. Cronologicamente, eu tenho pressa, porque eu já passei dos 60 mais. Então, eu quero deixar esse legado e eu sei que é possível. Não que a gente vá simplesmente fazer e deixar para lá. Não, outros virão e continuarão.
Mas aquele gostinho do turismo, de receber pessoas, que isso naturalmente o nordestino já tem. Aqui mesmo eu fui muito bem recebida pelo pessoal do hotel, hoje no Quilombo também. Enfim, esse bem receber, que já é naturalmente do brasileiro, do nordestino, isso ajuda muito. E aí a gente leva a qualificação, que faz parte do trabalho do Sebrae, a gente é muito parceiro também do Senac, aí tem toda a parte das atividades profissionalizantes para o turismo, né? Curso de camareira, de garçom, auxiliar de cozinha, cozinheiro, enfim. Nós também temos rotas gastronômicas, que é não para criar grandes pratos, mas para valorizar a gastronomia regional, né? E saber fazer a apresentação, tudo. De vez em quando a gente está trabalhando isso também na Paraíba. Os festivais gastronômicos é quando você tira aquele prato regional que a gente come todo dia em casa, por exemplo, o nosso cuscuz. Mas no festival gastronômico, o Memorial do Cuscuz de Dona Lia faz o Festival Gastronômico do Camarão, por exemplo, lá em Itabaiana. Aí Dona Lia faz o cuscuz com camarão, que já sai do lugar comum, né? Já tem um diferencial, e são o cuscuz, tanto o cuscuz como o camarão estão lá no município de Itabaiana. Inclusive, o cultivo de camarão lá em Itabaiana também está na merenda escolar. Veja quanto é importante, né? Todos esses links. E no roteiro turístico, o bom é que você vai até onde é produzido a criação do camarão, que é a cassinicultura, né? Então, tudo isso a gente tem, desde a criação do camarão até o prato de camarão na mesa. Isso é uma rota gastronômica que a gente faz, que já tem rota gastronômica no Brejo Paraibano, rota gastronômica no Vale do Paraíba, onde fica esse de Itabaiana, rota gastronômica Vale dos Sertões, cada uma com seu diferencial, porque de uma região para outra as culturas, né? O que vai à mesa é um pouquinho diferente de alguma forma. Nesse sentido, você estava falando para a gente um pouco antes, né, de iniciarmos aqui essa conversa, sobre essa questão do pertencimento, né, sobre não existe um lugar que não tenha o que oferecer, né? Como que o Sebrae, você, o seu trabalho, e até mesmo as pessoas que estão, né, nos ouvindo, que se interessam por descobrir nos seus espaços fontes de economia criativa, né? Como que você traz esse olhar para essa descoberta? O que é descobrir um empreendedor? O que é descobrir uma economia criativa num lugar onde as pessoas acham que não existe nada? Isso geralmente é muito comum. Por exemplo, você tem um bom músico que faz parte do segmento da música na economia criativa, mas ele não tem nem noção que ele faz parte de um segmento da economia criativa. Eu digo que a economia criativa, até para mim, que a minha base de curso superior foi bacharel em economia, onde a gente passa 4 anos estudando a economia dos recursos escassos, né? E quando eu comecei a me interessar pela economia criativa, até que a Lala Deselin também me ensinou muito também, e outros futuristas e especialistas, é que a economia criativa é a economia da abundância. Você pode trabalhar algo, um produto ou um serviço, agregando valor com a criatividade, o conhecimento, a cultura local e a tecnologia. Se a gente trabalha esses 4 eixos, tudo pode sair do lugar comum e ter um diferencial e uma geração de valor. Além de a gente saber que dentro da economia criativa a ética e a sustentabilidade é muito importante. Então, é fácil a gente avaliar. E recentemente eu também estive numa missão técnica no Atacama, missão técnica internacional,
porque o sistema Sebrae tem vários polos, tem polo de ecoturismo, tem polo de turismo de experiência e outros, polo de artesanato. Então, pelo turismo de experiência, a gente foi conhecer a experiência do deserto de Atacama, São Pedro de Atacama, e eu vi o quanto as pessoas aproveitam o pouco que tem do lugar de forma criativa, com o storytelling e até a gastronomia fica muito, muito especial. Então, Storytelling, do ambiente, a gastronomia, tudo isso o Nordeste tem de sobra, né? Falando de storytelling aí com o cordel. Mas quando você faz esse trabalho, o Sebrae da Paraíba tá muito à frente nesse trabalho aí de puxar a sociedade de lá para o turismo. sim, Você se depara muito com esse caso que você citou do violão, né? Do músico, de que a pessoa não se conhece parte sim, ou para potencializar aquela região até com seus pares para fazer uma atração turística. Sai um pouco do trabalho da economia para ir para o psicólogo, com cada indivíduo, para poder convencer ele de que tem uma riqueza ali para ele nem explorar. precisa chegar a ser psicólogo, precisa mostrar que se ele se junta também ao turismo, ele também vai ter uma geração de renda. Por exemplo, se a gente não cuidar no Nordeste brasileiro das nossas festas juninas, elas certamente poderão desaparecer. E eu vejo que o turismo pode ser esse grande eixo de mostrar que as festas juninas elas podem acontecer com tudo que já está naquele território, naquele lugar. Porque território criativo é o lugar onde tudo acontece. E tudo já está lá. E por que é que a festa junina nossa só pode ser boa se eu contratar um artista que não seja do lugar? Isso é você trabalhar contra a cultura do lugar. Isso me inquieta muito. Então, no sertão paraibano, já que não foi possível ainda em Campina Grande, a gente tem a rota dos festejos juninos. Não é algo que você chegue hoje que vai encontrar, não é festa também. É você ter momentos com a decoração junina num restaurante, um trio pé de serra tocando, que já é da comunidade, lhe recepcionando na sua chegada numa van. Nesse sentido, você está querendo dizer, então, que a identidade cultural, ou uma identidade de uma festa, uma identidade de um povo que ou esteja na sua comida ou na sua forma de se manifestar culturalmente, ela pode ser um elemento da economia criativa daquele lugar? Ela é. Cultura popular é um segmento da economia criativa. A gente tem mais aqui saber aproveitar, principalmente no turismo, porque é uma forma de você ganhar um pouco de geração de renda o ano inteiro com o que você sabe fazer e não simplesmente esperar chegar o mês de junho e julho para você vender uma roupa de chita, ser contratado para um momento com o turista, enfim. Essa valorização, eu identifico que o turismo pode fazer muito pelos municípios dentro de cada cultura. Por exemplo, eu sei que vocês aqui no Quilombo São Domingos, quilombolas, né? Comunidade quilombola, tem a caretagem, que é algo bem tradicional, que mistura também o religioso, que é também do período junino, que é de São João Batista, e é uma brincadeira. Enfim, se a comunidade não cuida disso, se os quilombolas não cuidam disso, esse movimento cultural é único no Brasil, em Paracatu, por conta da comunidade quilombola. O trabalho que foi feito da Embratur esse ano para o mercado internacional, que é um plano internacional de marketing, ficou muito claro para mim que o futuro do turismo é a ancestralidade. O futuro do turismo é o empreendedorismo, é a sustentabilidade, é a diversidade de povos, sabe?
é a inovação. E por que é que a gente não enxerga tão bem o que vai fazer o diferencial de Paracatu e de outros municípios, como lá no nosso estado, Paraíba? Sim. Então, esses quilombolas que vocês têm aqui, eu diria que eles são prata da casa, eles precisam ter mais visibilidade e estarem mais presentes em tudo. Porque quando eu também fui para uma missão técnica na Nova Zelândia, em 2023, vai fazer 3 anos, né? 23, 2 anos. Eu vi o quanto os povos maori, que são os povos civilizatórios, eles estão presentes em tudo no turismo. Até na roupa das aeromoças da empresa aérea da Nova Zelândia tem a simbologia dos povos maori. Isso eu ficava o tempo todo, meu Deus, e cadê meus índios, potiguara lá da Paraíba, meus indígenas, né? As comunidades indígenas da Paraíba e de outros lugares que ainda não estão tão bem representadas. De certa forma, hoje, com essas experiências turísticas que nós estamos elaborando, Sebrae e Governo do Estado na Paraíba, 2 experiências turísticas que estão no catálogo de experiências turísticas da Paraíba, produzidas em 2024, estão nesse catálogo. É a rota Terra dos Potiguara, que são nas comunidades indígenas, e Encantos do Rio Paraíba, que também é um turismo de base comunitária, da comunidade ribeirinha de Forte Velho, em Santa Rita, para Cabedelo. E esse passeio turístico é oferecido aos turistas no próprio barquinho deles, tudo com colete salva-vida, que é o barco que cabe pelo menos 15, 20 pessoas, que faz o percurso deles diariamente de Forte Velho para vir para um banco em Cabedelo, ou para fazer uma feira, ou um médico, alguma coisa assim. Então, eles também estão ganhando com o turismo, com Encantos do Rio Paraíba. Tem parada no estuário do Rio Paraíba, onde é possível ver as marisqueiras catando marisco. E quem quiser também vai aproveitar e catar marisco com a marisqueira. Então, logo chega em terra, né, para um restaurante, para comida regional, que vai ser muito em cima disso. Aí vai ter o caldinho de marisco recepcionando. Você está trazendo para a gente assim, muitos exemplos de identidade, né, cultural, de identidade da Paraíba, né, que é a sua experiência, e também você está compartilhando aqui para o nosso público saber. Nós estamos nesse momento em Paracatu, né, e você, no Seminário de Economia da Cultura, você está compartilhando o seu reconhecimento sobre essa identidade aqui do local. Mas eu queria saber, assim, as pessoas que estão em casa hoje, que estão nos ouvindo, que estão assistindo esse podcast, e que, de repente, sentem, poxa, e aqui, no meu entorno? O que pode acontecer? O que eu posso fazer? Até mesmo como o Sebrae pode me ajudar a entender isso? Como que as pessoas podem procurar esse aprofundamento para cantar as suas aldeias também, nesse sentido, né? Eles devem observar que tem potencial de turismo, que muitas vezes passa despercebido. Então, eu falando dessa forma, me reportando a Paraíba, mas é fácil ver como você enxergar uma marisqueira que vai ser importante para uma experiência do turismo, que é o dia dela, catar o marisco para vender nos restaurantes, alguma coisa assim. Então, tudo que tiver no lugar é você observar, realmente tirar a venda dos olhos e enxergar os saberes, os fazeres, uma boa história de alguém, uma boa história para ouvir, para ser contada, né? Um repentista, um poeta, um cantador de viola. O que vocês tiverem, vocês vão fazer o diferencial com a cultura do lugar. Por exemplo, na nossa cidade a gente tem a terra de Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo, que também numa viagem que eu tive fora do país, eu também escutei Jackson do Pandeiro, numa rádio universitária, alguma coisa assim, para ver a importância, né,
de uma pessoa que é remanescente também de quilombo, de escravo, tudo, e que fez todo um diferencial na música. Lá em Alagoa Grande tem o Memorial Jackson do Pandeiro, e é possível a gente sentar e escutar vários documentários de artistas que ainda estão no nosso meio e que valorizam tanto o Jackson do Pandeiro. Então é uma imersão na cultura do Jackson, que você sai daquele memorial orgulhoso de ser paraibano. Experiência é algo que é importante, eu quero dizer, eu vou pensar no meu ambiente, o que pode servir, né, nesse lugar de economia criativa, a partir daquilo que traz experiência para quem vai vivenciar, para o público que vai assistir. Experiência é o que mexe com o sensorial, é o que mexe com as nossas emoções. Eu já vi gente entrar numa casa antiga da Cidade de Areia, que é nossa cidade, patrimônio histórico e artístico nacional. A Areia é como o ouro preto para Minas Gerais, é certificada pelo IFAM. E chorar porque viu o mosaico da casa, que era da avó dela, sabe? Isso é experiência também. Você acha que esse despertar passa também, não só reconhecer o que eu tenho ali que atrai a curiosidade dos outros, mas também que exige também que a pessoa pense se alguém teria interesse em pagar para poder ter essa experiência, para que isso se transforme num sustento para aquelas pessoas? Realmente, a gente precisa ver o perfil da demanda. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente sabe o que é o futuro do turismo, a gente vai buscar, vamos trabalhar mais ancestralidade, vamos trabalhar mais o empreendedorismo, enfim, onde a gente acompanha as tendências do turismo, a gente pode sim levar o turista certo para o lugar certo. E para mim nada melhor do que ter esses roteiros temáticos e segmentados, porque um está mais voltado para um roteiro religioso. Nós também vamos ter roteiros de fé e criatividade, que eu já estou curiosa para ver também. Então, veja, não é simplesmente só visitar a igreja, é ter algo da cultura do lugar que proporcione mais emoção ao visitar aquela igreja. Eu já tinha um maestro que ele, em João Pessoa, na igreja São Francisco, ele recebia os turistas na sexta e no sábado com um grupo pequeno, com um quarteto mais ou menos. E quando a gente entrava na igreja, a cantora estava cantando Aleluia, uma voz linda, e o acompanhamento também com instrumentos musicais. É diferente você entrar na igreja sem ter algo lhe recepcionando com a música, com o talento do lugar, sabe? O turismo associado à cultura, né? Trazendo essa experiência da sensibilidade, da beleza, do pertencimento, não só das questões naturais, históricas, mas também das questões subjetivas. Ele tem mais potencial? Com certeza. Aqui mesmo, eu entrei hoje e não sabia, mas toda a decoração que tem, dá para a gente sentir um pouco o que é o município de Paracatu. De tudo tem um pouco. E como se não bastasse, tinha uma aluna tendo aula de piano. Então, veja como a música é interessante para todos os ambientes. Eu fiquei assim, como no primeiro momento eu não sabia que era uma aula de música, eu digo, puxa, que centro cultural bacana, que recebe a gente até com música, sabe? Então, a gente é algo que faz o diferencial. Então, a moda também, eu vejo que muita coisa da nossa... a moda poderia ser um souvenir para o turismo, desde que a gente soubesse aproveitar todos esses acessórios que a gente tem do artesanato, né? Para colar a bolsa. Eu sei que isso já tem, mas isso poderia ser uma lojinha, uma oportunidade de negócio dentro de uma cidade turística. E até nas feiras de turismo nacional e internacional, eu imagino até que se eu não tivesse os meus 100% de horas para o Sebrae, eu iria investir em uma moda artesanal, atemporal e autoral
que pudesse ir para as feiras de turismo dentro de um estande da Paraíba, por que não? Com um arara ou com uma manequim vestindo a roupa, de vez em quando chegando alguém, e eu gosto disso, eu vou levar, né? O nome Paraíba. Enfim, eu já fiz vestido para mim ir para a feira de turismo, onde eu coloquei, mandei fazer a sublimação com todas as fotos que tinha de pontos turísticos da Paraíba. E ainda mais o nome Paraíba e Paraíba. Enfim, eu gosto da autenticidade, eu gosto do que é diferente dos iguais, e isso eu levo para todas as minhas palestras e reuniões com o pessoal do interior, porque muitas vezes eles acham mais fácil copiar do outro, quando o diferencial seria ele colocar a ideia dele para fazer o diferente dos iguais, gerar um diferencial, assim como a gastronomia. A primeira coisa que a gente come, diria, com os olhos, né, de tão bonito que está, tão bem apresentado que está aquele prato. Então, ter esse cuidado, porque o sabor nós já temos nas nossas cozinhas, né? E a nossa cozinha, quer queira, quer não, vem da nossa ancestralidade. Quando eu estudei a civilização do açúcar, eu vi que a cozinha da Casa Grande era um laboratório gastronômico, que tinha tanto utensílios como os ingredientes da cultura afro-europeia e indígena. E essa ainda é a nossa gastronomia regional, que está em Minas, que está no Nordeste brasileiro. A família patriarcal, né? Ninguém sabe porque é que o dono da casa sempre senta na cabeceira da mesa. Isso é cultural, é do tempo da civilização do açúcar ainda. E são vários costumes, né, que a gente tem, que faz parte ainda de toda essa ancestralidade que a gente vem trazendo de geração em geração. Muitas provocações para nós aqui no Observatório da Cultura, né, conectando aí esse lugar do turismo, mas acho que mais importante também da descoberta da identidade local, do pertencimento, da experiência e principalmente da colaboração como caminhos, né, para a gente desenvolver uma economia criativa, independente de qual seja a habilidade de cada local, né? Observatório da Cultura fica por aqui, a gente volta em breve com outro episódio. Fique conectado, curta, compartilhe e siga a gente. Até a próxima.